Tudo bem com vocês do lado daí? Do lado daqui tá tudo bem, tá? Graças a Deus. Ainda que as coisas estejam difíceis, está tudo bem. Bom, é um vídeo que eu sei que é bem clichê, né? De falar. É um vídeo, que eu não queria gravar. Mas é a verdade. É um vídeo que eu não queria gravar. Mas eu decidi que eu não faria como da primeira vez e que dessa vez seria diferente, que mesmo com toda a dor, eu vou seguir, né, com os meus planos e com a vida que eu tenho normalmente. Não vou me deixar paralisar, pelo menos eu vou tentar com todas as minhas forças não me deixar paralisar, né, por mais uma vez estar vivendo esse momento. Esse vídeo, né, para falar sobre o término do meu casamento. Da primeira vez que eu me separei, né, quem me acompanha aqui fielmente sabe, eu não vim no meu canal, vim aqui no canal no YouTube, eu não comentei nada sobre isso. No Instagram eu falei pouquíssimas coisas, eu não quis expor, até porque eu não conseguia expor. Da primeira vez que eu separei, eu entrei em depressão, eu fiquei muito mal, psicologicamente falando. Gente, parecia que a minha vida tinha acabado. Então, para me recuperar de tudo isso foi um processo muito grande. Então, nem se eu quisesse, eu conseguiria, sabe, seguir a vida, vamos dizer assim. Tinha algo meio que me sufocando, sabe? Foi uma situação que eu não consigo nem explicar pra vocês, uma mistura de sentimento que eu nem consigo explicar pra vocês. Como, né, as coisas aconteceram da primeira vez. Eu fiquei muito mal, aconteceu muita coisa ruim. E da primeira vez eu fui pega de surpresa. Eu não esperava, era algo que eu não esperava, porque casamento em si ele é difícil. Não tem casamento só à base de flores e rosas, né? Mas eu fui pega de surpresa, eu não esperava meu casamento acabar. Pra mim foi da noite pro dia, né? Mas pro outro já vinha isso acontecendo há muito tempo. Então, pra mim foi da noite pro dia, foi tudo muito de repente. Então, tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu tinha imaginado, né? Foi arrancado de mim praticamente da noite pro dia. Então, foi muito de repente, né? Eu sofri demais, muito mesmo, que eu não gosto nem de lembrar das coisas que eu passei da primeira vez que eu me separei. Então, para que eu pudesse, para que eu evitasse chegar numa situação bem pior, eu vim para São Paulo, né? Eu morava em Pernambuco, eu vim para o estado de São Paulo, morar com a minha irmã até eu me estabilizar. Então, foi necessário fazer esse desligamento, sair de um estado para o outro, para que eu conseguisse pelo menos reagir, porque eu não estava nem reagindo. Então, eu vim para cá. E durante esse tempo foi um processo muito grande para que eu me curasse, para que eu me estabelecesse novamente, para que eu me encontrasse. E eu falo que ainda foi, gente, foi um processo muito grande para que isso acontecesse. Então, depois que eu comecei, né, depois acho que mais ou menos de uns 9 meses, parece que foi um tempo de uma gestação, né? Onde eu fui me informando, eu fui crescendo, eu fui criando forças. E aí, após 9 meses, né, eu saí da casa da minha irmã, eu aluguei uma casa para mim e fui morar com a minha filha. E aí, nesse processo, a minha mãe veio, morou comigo por um tempo. E durante esse tempo, eu resolvi dar outra chance para o meu casamento. E quando eu separei da primeira vez, eu consegui enxergar algumas... Depois que eu comecei a
a me curar, a me transformar, sabe? A me reconhecer. Eu comecei a enxergar muita coisa. Porém, eu ainda tinha esperança, sabe? Eu tinha esperança no outro, eu tinha esperança na família, eu tinha esperança no casamento. E eu acho que depois que você é mãe, o que mais pesa são os filhos. Mas você pensa muito nos filhos, né? E eu me cobrava muito em relação da minha filha morar longe do pai, de não ter um contato direto com o pai, porque ele ficou em Pernambuco, eu estava em São Paulo. Eu me cobrava muito em relação a isso. E mesmo com tudo que eu comecei a enxergar, ver e de fato concretizar daquilo que hoje, né, eu sei que não tem como evitar, eu continuei acreditando que as coisas fossem mudar e que o outro fosse mudar. Até eu aprender que ninguém muda ninguém. Se o outro não mudar por si mesmo, por outra pessoa não vai mudar. E outra coisa também que eu aprendi é que a gente não consegue disfarçar por muito tempo quem realmente a gente é. Uma hora não dá mais para disfarçar. Isso seja atitudes boas ou atitudes ruins. Não dá mais para disfarçar quem a gente é. A gente não consegue levar uma farsa por muito tempo. Uma hora a gente acaba mostrando quem de fato somos. Então aí foi um processo de mais ou menos 2 anos, quando eu decidi dar uma nova chance pro meu casamento, dar uma nova chance pro meu relacionamento. Coisa que eu tinha certeza que eu não queria era voltar para Pernambuco, né? Mas, Grazi, por que você não quis voltar? Você tem casa lá, né? Seria mais fácil, aqui eu pago aluguel. Porque ninguém quer voltar para o lugar de sofrimento. E o tempo que eu fui feliz ali, em poucos meses, tudo se apagou. Tudo virou sofrimento. Certo tempo a casa, tipo, tudo aquilo que eu tinha já não me trazia mais felicidade. Eu só queria minha paz interior. Só queria viver em paz e queria que aquela dor saísse de dentro de mim. E que eu pudesse me reconhecer novamente. Eu já nem me olhava mais no espelho. E então, eu tinha certeza que pra lá eu não queria voltar. De jeito nenhum. Então, o pai da minha filha veio pra cá. E a gente começou, né, um novo relacionamento. Porque eu vim pra cá já separada, tá? Eu me divorciei. No papel, tudo certinho, eu fiz tudo certinho. E vim pra cá, né, como manda a lei, vamos dizer assim. Tudo acordado, tudo passado em papel, em cartório e tudo. Mas aí eu decidi voltar, né, e dar mais uma chance na tentativa de que dessa vez desse certo. Após 2 anos de separação, que a gente voltou, já estamos caminhando para quase 4 anos e nada mudou. Eu continuei a me desgastar, continuei a lutar, só que a gente não faz nada sozinho. Eu acredito que a partir do momento que você é adulto, você começa a entender que não tem como ninguém fazer nada sozinho. Numa empresa, cada um precisa ter sua função. E cada um precisa cumprir sua função, porque quando um não cumpre a função, sobrecarrega o outro. Então, vamos olhar nessa visão para que vocês consigam me entender. Um casamento, cada um precisa cumprir a sua função. Se um não cumpre a função, ele sobrecarrega o outro. E uma pessoa, ela não consegue mudar a outra. E nessa tentativa de mudar a outra pessoa, é você que acaba mudando. Se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, oprimida, reprimida,
não entendo muito de psicologia. Mas, nessa tentativa de mudar, de mudança, a esperança é a última que morre. Então, foi a última que morreu em mim, né? Eu tinha muita esperança que tudo desse certo, que dessa vez ia ser diferente, que dessa vez ia dar certo e que a outra pessoa tinha mudado. Mas não mudou. Não mudou as situações, não mudou, apareceram coisas novas. Eu não vou expor ninguém, né, gente, não vou fazer isso, mas eu tô saindo desse relacionamento com a minha mente tranquila de que eu fiz tudo assim, tudo mesmo, o que eu podia, tudo que eu podia. Eu me doei ao máximo, desde o primeiro momento que eu casei, né? Na verdade, que eu conheci o pai da minha filha. Eu me doei ao máximo, sabe? Que a gente realmente, a gente conseguisse ser feliz. Mas é como eu tô falando pra vocês, não tem como só um casamento se sustentar só com uma pessoa lutando e querendo que dê certo para fazer acontecer. Questões envolvidas nesse meu relacionamento. Muitas questões, sabe? Onde eu me perdi por várias vezes. Onde eu deixei de lado meus sonhos, meus objetivos, minhas convicções, minha fé, as coisas que eu acreditava, né? Para poder levar esse relacionamento adiante, esse casamento adiante. Eu sempre ouvi a frase desde criança, né? Não se casa para separar. E não é o objetivo de ninguém. Quando você casa, separar. Viver para sempre com a outra pessoa, né? Mas tem situações que não dá. Principalmente depois que você já fez de tudo e nada mudou. Então, Grazi, mas você é a favor do divórcio? Você não é cristã? Eu não sou a favor do divórcio. Eu acho que a gente precisa escolher bem com quem a gente vai casar, com quem a gente vai se relacionar, para que não chegue, né, a esse ponto. Hoje em dia, foi uma tentativa de... que eu não vou nem... eu não sei, não vou saber explicar pra vocês. Mas assim, da primeira vez eu não queria separar. Mesmo com tudo o que aconteceu, tudo que foi imposto, sabe, pra mim passar mesmo sem precisar. Mesmo assim, eu não queria acabar o casamento, eu não queria divorciar. Mas, tá aí mais uma questão, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Se a outra pessoa não quer, o que a gente pode fazer? Sofrer e chorar? Ou não? Então, o que eu fiz foi sofrer e chorar. Porque eu não queria que isso acontecesse. Dessa segunda vez, foi necessário que acabasse. Porque eu já não tava aguentando mais. Eu já não tava aguentando mais lutar. Eu já não tava mais aguentando fingir. Assim, gente, eu mudei muito, muito. Com todo o sofrimento que eu passei, eu mudei muito. Então hoje eu já não consigo mais me perder pra que o outro, sabe, esteja bem. Antes eu estaria feliz pelo simples fato da outra pessoa tá bem, mesmo que eu não tivesse bem, mesmo que a situação me fizesse sofrer. O que importava pra mim era que o outro tivesse bem. E hoje eu já não consigo mais ser assim, sabe? Hoje eu tenho na minha mente que os dois precisam estar bem. Não tem vida se um tá sufocado para que o outro respire, né? Então, é uma situação
que chegou ao extremo e que eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Então, a gente tenta, sabe? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, chegou o momento do fim. E eu pedi muito, orei muito. Sei que muitas pessoas podem não concordar comigo, que eu vou dizer, mas Deus é contra o divórcio, Deus é contra a separação. Como eu falei para vocês, da primeira vez, mesmo com tudo que aconteceu, eu acredito, gente, que quem morava, né, próximo, as pessoas da igreja, as pessoas que tinham convivência com a gente, todos sabem o motivo, as coisas, né, que aconteceu, como aconteceu. Eu vim pra cá, eu já expus isso algumas vezes, eu vim pra cá sem nada, minha filha e minha mala, e a nossa mala. E eu comecei tudo do zero. Eu comecei a comprar algumas coisas na casa da minha irmã, para quando eu tivesse mais estabilizada para poder mudar para uma casa. Então eu fui comprando aos poucos. E tipo assim, quando eu olho a minha trajetória, por mais simples, por mais pouca que seja, eu sinto orgulho de mim porque, sabe, eu consegui, né? Eu consegui já uma vez. Então, consegui todas as minhas coisas, né? Com o meu trabalho. Primeiramente, Deus me dando força. E segundo, trabalhando, lutando para conseguir. Eu penso assim, eu já consegui uma vez, eu já superei uma vez, eu já passei por isso uma vez, né? E eu vi que eu sou forte o suficiente, né? Primeiramente, Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Então, Deus foi que me capacitou, foi que me tirou do momento de tormenta, foi que me tirou do poço que eu tava tão profundo de uma depressão, né? E eu sei que foi ele que me tirou, que me deu forças e me mostrou que eu sou capaz. Então, mais uma vez, hoje a situação é diferente. Na época, eu não trabalhava, eu me dedicava apenas ao lar, a minha filha, a ele. A minha vida era assim, era viver em pró deles, né, em pró dele e depois da minha filha. E tá tudo bem, eu era feliz assim. Mas eu acho que eu cheguei já no meu limite de insistir em uma coisa que ai, gente, é que eu não quero usar a palavra pesada no vídeo. Mas insistir em algo que não dá certo, tá? Então, o Senhor já me deu força uma vez para que eu superasse, para que eu vivesse, para que me mostrou, né, que eu não sou, que eu não preciso, né, de uma outra pessoa para sobreviver, mas sim dele. Eu preciso de Deus para sobreviver. Deus, ele precisa ser o motivo da minha alegria, do meu acordar, do meu levantar, do meu fazer, para conseguir realizar meus sonhos, para conseguir realizar os meus projetos. É dele que eu preciso. Infelizmente, eu posso falar para vocês que eu tinha uma dependência emocional muito forte do pai da minha filha. Dependência emocional. Sabe? Quando você só consegue enxergar vida se a outra pessoa estiver do seu lado. Você só consegue dar um sorriso, ver sentido nas coisas se a outra pessoa estiver do seu lado. E Deus, ele é suficiente na nossa vida para que a gente consiga dar um sorriso, para que a gente consiga fazer qualquer coisa, se ele for na nossa vida. Eu tive uma infância muito conturbada. Conflitos dentro de casa, sabe, com meu pai, com minha mãe, assim, entre eles, e isso acaba respingando nos filhos, né? Então, a minha adolescência, a partir de 16 anos, eu conheci, né, o meu ex-marido, eu conheci o pai da minha filha, e eu me apeguei demais a ele, demais mesmo, a ponto de só ver vida
se ele estivesse do meu lado. Tanto é que com tudo o que eu passei, com tudo que eu sofri, com todo as coisas que aconteciam, gente, mesmo de ruim, eu queria estar com a pessoa, sabe? Mesmo sabendo que aquilo dali estava acabando comigo, estava me fazendo mal, estava me consumindo por dentro, mas eu queria estar com a pessoa. E eu falo que, tipo assim, eu depositei toda a minha carência, todo os meus transtornos, falta, ausência, eu depositei tudo no meu ex-marido, sabe? Então eu tinha uma dependência dele, assim, inexplicável. Era uma dependência que, por mais que a pessoa pudesse me fazer algum mal ou qualquer outro tipo de coisa, mesmo assim eu queria estar perto, eu queria estar com a pessoa. E eu precisei se libertar disso, porque isso não é um sentimento bom. A gente precisa ser dependente, sentir a necessidade de Deus na nossa vida, né? E não de uma outra pessoa. Mas eu fui liberta desse sentimento, né? E hoje a situação é diferente. É sofrimento, é dor, porque nenhuma separação é fácil. Ela é dolorosa, mesmo amigavelmente ou não amigavelmente. Né? Você quebrar o vínculo com alguém. Então, eu vim aqui, né, dessa vez, da primeira vez, eu retraí muito todo o meu sentimento, retraí muito tudo aquilo que eu sentia. Eu falei pra vocês, eu simplesmente adoeci. Eu não tinha força pra nada. Só que dessa vez, eu falei, não, vai ser diferente. Eu não vou deixar o meu canal no YouTube, eu não vou deixar de expressar os meus sentimentos, eu não gosto de estar expondo, tanto é que eu conversei com vocês aqui, mas eu não expus explicitamente, né, tudo que eu passei, tudo que aconteceu. Mas eu sei que muitas pessoas aplaudiram, né, falaram, Grazi, parabéns, né, você conseguiu unir novamente, restaurar, né, Deus restaurou a família. Gente, Deus deu oportunidade, mas não soube aproveitar a oportunidade, sabe? Então, eu falei que dessa vez seria diferente, que por mais que eu estivesse sofrendo, por mais que a dor estivesse grande, eu iria seguir com a minha vida normal, né? Seguir com o meu trabalho, com o meu curso, com as coisas que eu tenho que fazer do cotidiano, cuidar da minha filha e tentar levar isso da melhor forma possível. Então, é sobre isso, gente. Oficialmente separada, divorciada, porque da segunda vez que a gente voltou, não teve um interesse, né, de casar novamente. Eu ainda me empolguei tudo, mas não teve notícia boa, né, porque não é isso o projeto que a gente tem, não é o sonho que a gente tem, né. Eu esperava muito que desse certo dessa vez, que pudesse dar certo dessa vez, mas não deu. Não tem como. E eu falo pra vocês que o que eu passei da primeira vez, tudo aquilo que eu sofri, eu não quero pra mim de novo, sabe? Porque eu sei o que foi que eu passei, o quanto que eu chorei. Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar, porque só de lembrar dá uma angústia. Por quê? Ainda dá angústia. Porque é algo que não foi... foi algo que foi muito ruim, sabe? Meu pai costumava dizer que, tipo assim, ele fez uma cirurgia do coração e cortou, né, o peito. E aquela cirurgia, né, depois que passa, anestesia, tudo, você acaba sentindo dor ali naquela região. E depois essa dor passa, né, a ferida, ela cicatriza. Então, e passa aquela dor. Mas todas as vezes que você olha para a cicatriz, você lembra do quanto aquilo ali doeu em você, do quanto que você sofreu. Então é isso que acontece quando eu olho para o passado. É uma ferida que ainda dói para mim.
Não é uma ferida que ela tá totalmente cicatrizada. Ela ainda dói e dói muito. O que aconteceu no passado trouxe cicatrizes que eu tento... É tipo assim, eu coloco remédio todos os dias para que ela cicatrize, para que ela feche de vez. Mas eu não vou ser hipócrita com vocês e dizer que ela tá totalmente fechada, porque ainda me dói muito. Eu ainda não cheguei no ponto de olhar e ver apenas a cicatriz. Eu tô no ponto de que ela virou uma ferida que ainda não foi curada. Ela está sendo curada porque eu consigo ver a minha evolução. Mas é uma ferida que dói muito ainda. Por mais que, então, o meu processo de cura, o meu processo de aprendizado, porque mesmo com tudo o que aconteceu de ruim comigo, eu consigo ver o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi com tudo isso. Então, mesmo sendo ruim, trouxe benefícios, sabe? Um benefício de crescimento, de independência, de ver o que realmente é importante e o que não é. Então, mesmo assim, mesmo com essa ferida ainda não curada, não cicatrizada, mesmo assim, com essa ferida não curada, eu resolvi tentar novamente, sabe? Eu me dediquei ao máximo. E eu quero terminar esse vídeo falando pra vocês que eu tô saindo de consciência tranquila. Porque eu sei, gente, que eu só faltei da minha vida por esse casamento. Muitas mulheres assumem esse papel porque o outro não cumpre o papel dele. E você acaba se sentindo na responsabilidade que é você que tem que fazer. Quando eu tô com a minha consciência tranquila, tá doendo, não vou falar pra vocês que não tá doendo, né, que tá tudo bem. Não sou desse tipo de falar que, eu sou empoderada, eu sou isso, eu consigo. Não, gente, tá doendo, mas eu vou seguir em frente mesmo com a dor. Eu acho que hoje eu já aprendi o suficiente, que eu consigo conviver, né? Que eu consigo viver mesmo com isso doendo em mim, porque é um processo de cura, que na verdade ainda não foi curado nem o do antes, né? E sobrecarregou com mais o agora. Sou grata pela filha, né? Que nós temos. E ela foi um sonho realizado, o privilégio de ser mãe, de gerar. Eu realizei um sonho. Então, por mais difícil que tenha sido, todos esses anos, né, os 2 anos, né, que a gente passou separado, são quase por volta de 17 a 18 anos, né, vivendo com uma pessoa. Então, não é uma coisa fácil de desvincular, mas a gente aprende. Chega um momento de expor, porque pode, né, de alguma forma, ajudar outras pessoas. Todo o meu processo que eu passei lá atrás, o meu processo de cura, o momento em que eu caí, né, o momento depois que eu levantei, esse processo de levantar novamente, hoje eu fico pensando assim, cara, eu poderia, né, ter falado sobre isso, ter continuado os meus vídeos, para poder ajudar outras mulheres a passar por essa fase que eu já passei. E agora é outra fase, e que eu pretendo sempre que der, tá compartilhando aqui com vocês, tá aqui contando um pouquinho pra vocês, para que possa ajudar vocês de alguma forma. Que é mais difícil, tem dias que eu já acordo, coloco um som, eu me animo, vai dar tudo certo e tá tudo bem. E tem dias que eu já acordo triste, chorando, desanimada e tá tudo bem também. É um processo, né? Então, hoje eu tenho a consciência de que é um processo e que eu preciso viver esse processo. Mais uma vez, né? Só que cada vez que você vive,
uma situação, ela é diferente. Hoje as circunstâncias são diferentes. Antes eu vivia numa circunstância e hoje eu vivo em outra circunstância. Então, é um processo diferente. Compartilhar aqui com vocês para que possa ajudar mulheres de alguma forma, tá? Vocês de alguma forma. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.